passar várias coisinhas para vocês hoje. Tchau, minha flor. Boa sorte, tá? Obrigada. Vou passar várias coisinhas para vocês. Fazer um aulão mesmo, em geral, né? Aí vou passar vários pensadores, comentar várias coisas para vocês conseguirem extrair vários temas, né? Comentar um pouquinho dos temas rapidamente, só para jogar para vocês, estrutura, fazer um aulão de redação, tá? Tem que ser uma gramática para contar para vocês. Se sobrar, então, como você resolve a questão de filme? Você troca aqui, eu dou uma olhada. Então, você tem aí, né? A gente vai algumas, tá? Só que no máximo de 10 você tem que estar saindo, porque eu tenho compromisso meio de meio. Lá na minha igreja. Sabe, é onde bem complicado. É uma referência. Sabe, vai estar todo mundo. É sábado, ali, muito complicado. Para a semana inteira, sabe, dá uma Sábado eu sou servido quase 7 da noite. Senhor. Aí amanhã você fica de boa. Fico de boa. Um dia deve tomar senão o ser humano assusta. Então hoje eu tenho muitos compromissos. Pessoal, vamos lá, então. O sonoristinha deu hoje? Não, faltou. Meu Deus, que essa Ele tá apaixonado. então nossa. Tava estudando com quando viu nesse dia. Nossa. Então, vamos lá, pessoal. Veja só, comentar algumas coisinhas com vocês hoje. Então, oi. Não virar. Acho que ela não está dando uma aula lá para aquele já faça celular, tem que fazer outro material hoje. Entendeu? Às vezes você vai dar até o final. Por isso eu vou ficar falando, na hora que terminar. Que daí seria uma gramática de redação, né? Daí nós dois iríamos dividir. Aí, mas eu vou falando isso que eu terminar, mas vai passar de mim. Tá bom, vai. Então vamos lá, pessoal. Pensando um pouquinho rapidamente em estrutura, tá? Falar é importante isso. Eu estava dando uma olhada em algumas redações nota máxima, né? 10 aí. Lembrando, vocês sabem que só corrige na segunda etapa, quando vocês conseguem a pontuação máxima, né? A mínima necessária para ser corrigida. E aí, olhando algumas estruturas ali, bom, meu querido, olá, seja bem-vindo. Essa galera entrar, falar com a Adri. Seja bem-vinda. Obrigada. Tem mais gente afora? Tem. Já não vai ninguém não, né? Vai. Pessoal, a Adri não virá hoje, tá? Então eu vou seguir com a aula de redação, porque ontem teve um monte de problema na vida dela, aconteceu um acidente com o marido dela, ela ficou corrida, ela não conseguiu ir para o curso, estava, né? E aí eu esqueci que ela fosse em celular, tá? Então, possivelmente, ela não viu que teria aula hoje, né? Ela não vai ter lembrado, tá? E hoje de manhã, que eu saiba, até onde eu tenho certeza que o marido dela me falou, ela tem aula lá na Polícia Civil, que ela dá aula para a Polícia Civil. Então, ela não terá hoje, tá? Aí, não vai terminar, beleza, tá? No máximo até meio-dia. Então, vamos rapidamente passar por aqui. Tá? Eu vou trazer hoje para vocês vários repertórios que dê para vocês utilizarem vários tipos de possibilidades diferentes, tá? Geral, claro. Tenho certeza que vocês já têm seus repertórios de coringas, aqueles que vocês gostam de usar. Precisamos lembrar que o Enem, a Unemat, ela é um vestibular muito próximo do Enem, ela é o Enem. A única diferença que nós podemos afirmar é que eles têm uma banca específica, né? Já não é o Enem, que são vários professores de Apolque Chuí, né? Então, é uma equipe pequena que corrige as redações. Então, a correção é muito bem feita. Isso é bacana. Se você olhar lá, quando você entra com recurso, etc., ou entra com olhar o expressão e redação, são bem corrigidas, eles são bem detalhistas, tal como o FGD, tá? Diferentemente da UERJ e da UFMS que está atorando, né? Então, a Unemat, ela é bem criteriosa, ela corrige muito bem, tem uma equipe coesa e eles corrigem dentro do critério do Enem, sim,
tá? As competências do Enem. Mas é bacana que ele tem 2 critérios ali que fala bastante de adequação temática, né? Referendar o tema, reportar ao tema, fazer um reporte temático. E isso é algo que estava no meu curso ontem, algo que eu reportei muito. Não fuja do tema. Todo parágrafo fale do tema, tá? Comece a introdução. Eu olhei 3 redações de nota máxima do ano passado agora da Unemat. Todas são coerentes no seguinte critério. Na introdução. A introdução, muito simples, tá? Vocês leram redações de nota máxima da Unemat? Vocês fizeram isso? Vocês viram que são textos bastante leves? Não são textos pesados? Não são textos de palavras muito rebuscadas? Tá? Eu acho que é isso que vocês têm que levar. Tá? Leve para o Unemat tal como é o Enem. Palavras sutis, sem problemas gramaticais, obviamente, né? Concordâncias, regência, mas palavras comuns, tá? Sem cometer erro, né? Não vai pro esdrúxulo também, tá? Mas não precisa usar aquela pegada linguística, sabe, forte, usando termos escambrosos, que não vai dar certo, tá? Faça um texto leve, um texto. Eu acho que isso é importante nós pensarmos a questão da Unemat, tá? Um texto suave, que consiga passar a sua mensagem, né? Que consiga traçar a sua mensagem, o seu ponto de vista, a sua visão, a sua ideia e a sua defesa temática, tá? Na introdução, todos que eu olhei 13, esse tempo atrás chorava mais, na introdução, produzir períodos curtos, Isso é muito importante, tal como no Enem. Por que os períodos curtos? Os períodos curtos ajudam a banca a ler com tranquilidade, sem passar por problemas de coerência e coesão, e ela consegue acompanhar facilmente o seu raciocínio. Períodos curtos. Li uma redação nota máxima do Unemat desse ano passado, que o aluno fez 5 linhas de introdução. 5. E ele colocou 4 períodos. Entenderam? 5 linhas e 4 períodos. Períodos curtos. Gente, é aquilo. A gente aprende lá no FUNT. Se o gente vai praticado. Acabou. Complemento nominal. Entre vírgula e ponto. Não é aquele que você vai descambando a ladeira. É período curto. Período curto garante uma boa coerência, fluidez, uma leitura agradável. A pessoa consegue acompanhar o seu raciocínio e você consegue demarcar tudo que é necessário. Então, períodos curtos. Você precisa, de instante, iniciar com a adequação do tema. Comece falando do tema. Já de início, já chama atenção para o tema. Segue. Problematiza. Qual é o problema? Como foi do ano passado, o suicídio. Qual é o problema do suicídio? Que a sociedade, em termos da sua cultura, não dá créditos, né, para os problemas emocionais e psíquicos dos jovens. Então, leva isso como sendo um problema de falta de Deus, né? Um problema de falta do que fazer ocupação. Qual é o problema em torno do suicídio? Tá? Qual é o problema? Comece adequando ao tema, chame para o tema, tá? Problematiza, e aí, então, você vai chamar para a solução, para a proposta de intervenção. Tá? O que deve ser, quem deve resolver? Por que esse tema precisa ser resolvido? Qual é o problema dessa questão? Por que é necessário resolver a questão do suicídio? Tá? Lembrando que os temas da Unemat são temas bastante breves, né? Não são temas longos. Caminhos para combater o uso de drogas entre os jovens. Não, as drogas
que afeta a população jovem. Pronto. Né? Ou, vou pensar, possibilidade de resolver o problema da violência doméstica. Não, a violência doméstica no Brasil, tá? Ela é rápida, tá? Então ela não fica pedindo caminhos. Então, por isso, você faça uma introdução de início chamando. Qual é o problema da violência doméstica no Brasil? Qual é o problema da reforma do ensino médio? Né? Dessa paralisação da reforma do ensino médio? Né? Desse período que está revogado. Qual é o problema disso para os jovens do ensino médio? Tá? Como os jovens percebem isso? Então, já começa de cara. Né? Essa paralisação, essa retomada da reforma do ensino médio faz com que os alunos se sintam inseguros diante de um cenário político que não está coerente para a população. Né? Diante de uma história política no Brasil que não se mostra coerente devido à sua bipolaridade, né? Ou à sua disparidade, à sua dicotomia, à sua dualidade frente à sociedade e seus descompromissos. Né? Problema, qual é o seu problema? Né? Qual é o problema que eu vejo nisso? Que os alunos são lesados diante de uma relação que não sabe qual é o seu futuro de vestibular. Né? Eles não percebem clareza, consistência, confiabilidade para então chegarem nos vestibulares. Uma vez que seu ensino médio está passando em meio a uma reforma e nada lhe é feito para lhe dar o mínimo de segurança e credibilidade no ensino brasileiro. Né? Enfim, né? É necessário que o Ministério da Educação, juntamente com os educadores, estejam atentos e não sejam omissos frente a essa reforma, né? Que cuidem, que zelem de uma reforma que garanta o bem-estar de todos. Mais ou menos essas duas conjecturas, uma coisa ou outra. Tá? Introdução breve, clara. É melhor usar um repertório para iniciar a adequação temática ou para problematizar? Olha, isso não tem problema colocar uma coisa ou outra, porque de qualquer forma, se você trouxer repertório, você vai ficar adequado a ele. Então, tá? É mais fácil usar no início. Né? É mais fácil no início. Tá? Por quê, pessoal? Sempre que vocês trouxerem um repertório, esse repertório, isso aqui é algo que eu percebi com muita clareza nas 3 citações que eu li ontem, da Unemar. Todo repertório, ele está totalmente ligado ao tema. Ligado ao tema. Tá? Conversa com o tema. É um repertório que conversa com o tema. Tá? Que conversa com o tema. É notícia? É livro? É um mito? É um filme? É uma letra de uma música? É um poema? É poesia? O que ele tem a ver com o tema? E algo muito breve, sabe? Ele explica, contextualiza, tá? Contextualiza o repertório. A questão é, eu preciso necessariamente contextualizar com o tema. Tá? Isso é algo que garante a coerência do seu texto. Então, eu vou para o D1. E no D1, interessante que de 2 redações das 3 escolhidas, o D1 eles não trabalharam com repertório. Vocês perceberam isso? Quem leu temas da Unimat? Quem leu os temas as redações da Unimat? Leu? Quem mais leu? Ninguém mais? Vocês normalmente percebem que eles não usam muito repertório, grande maioria, né? A introdução, normalmente o desenvolvimento, eles muito mais problematizam, trazem ali a questão de qual é o problema do suicídio, por que as pessoas não podem ter suicídio, por que os jovens se suicidam. Eles mostrou muito mais uma questão, né? Ele mostrou muito mais a questão do problema do tema, trazendo aquilo que ele chama de leitura do panorama que o tema traça. Tá? Por que do suicídio? Por que os jovens se suicidam? Né? Os jovens se suicidam porque não há uma sociedade que confia que o jovem passa por problemas, que ao mesmo tempo é uma sociedade omissa aos problemas dos jovens e que não dá para eles condições nem de mercado, nem de sobrevivência, nem de existência para o seu futuro. Tá? Então, normalmente o D1 ele é mais tranquilo, tá? Ele é mais suave, em 3, 4 períodos também.
Pode trazer o repertório? Pode, tá? Desde que esse repertório converse com o seu tema. A mesma coisa seria o D2. Teve um que eu li que o aluno trouxe, aqueles que vocês gostam muito de utilizar, do Caio, né? Sobre o suicídio. Ele vai falar do Durkheim em relação à anomia, tá? Que os jovens vão para o suicídio devido a uma anomia social, uma doença social, a uma doença coletiva, que não dá aos jovens condições de quê? De viver nesse espaço da sociedade que está extremamente doente, adoecido, né? Então, aí você pode marcar o seu repertório. E esse repertório precisa ser somado ao seu argumento, precisa ser somado a uma contextualização. Tá? Somado a uma contextualização. E, por fim, o clássico, né? A conclusão. A conclusão é um fato. A gente mais a ação, como e a finalidade. São esses quatro aqui. A gente, a ação, como. Esse como aqui. Qual é o caminho? Como vai ser feito para resolver esse problema? Como? Como que esse agente resolve o problema? De que modo? Qual é a ação? Como fazer? Por qual meio? Qual a finalidade disso? Qual a finalidade? Isso aqui é importante, tá? Então, a conclusão, ela é modelo Enem, tá? O que eu posso dizer? Eu não vou bater muito, que vocês sabem bem, mas como é uma revisão geral, aulão, para vocês marcarem, é importante que vocês tenham bastante clareza que o texto precisa ter um texto suave, tá? Limpo, claro. Traga repertório que converse com o seu tema. Argumentos que vão defender aí a sua problematização. Né? Argumentos que vão dar conta de elucidar o seu problema, de resolver o seu problema que você encontrou no tema. Tá? Não deixe de trabalhar o tema em todos os parágrafos. Tá? Isso, até lembrando depois para a futura FAPEC, né? Que é um problema na UFMS. Adeque o tema. É importante o tema aparecer em cada parágrafo. Na conclusão, a finalidade, reporta a finalidade, algo importante. Por que essa ação e esse modo de resolver é algo importante? É produtivo, tá? É relevante. Então, leve assim, produza um texto tranquilo, períodos curtos, tá? Que tragam o tema, que deixe claro o seu ponto de vista e a sua conclusão. Que aqui também tem um critério só para a conclusão. O agente, a gente vai utilizar necessariamente os mesmos que a gente usou na introdução? Não. Para chamar a solução. Ah, tá, sim. Se você colocou aqui o Ministério da Saúde, da Saúde, tá? Colocar bem importante, aquilo que eu discuti no D1 e D2, eu chamo para cá. Tá? O que foi discutido aqui tem que aparecer no como, e o que foi discutido aqui também precisa aparecer na solução. Eu não, isso aqui é algo básico, porque isso aqui para vocês que estão herdeiros do Enem sabem bem. Eu não posso trazer uma ação e o detalhamento disso de algo que eu não discuti no D1 e D2. Aquilo que eu discuti no D1 e D2 como problema, como um fato que está agravando o tema, se eu não trouxe a solução. Isso é a coerência. Então, aquilo que eu discuti aqui, precisa aparecer aqui como resultado de solução. Solução. Acho que a gente pode procurar, a gente mudou bastante os ministérios da direita. Uhum. Entra no próprio site Isso, do Gov. Tá? Entra no site do Gov, você encontra lá. Tem todos os ministérios atuais. Você pode colocar os atuais ministérios do governo Lula. Tem vários links que tiver com o Gov. Esses são os confiáveis. Tá? Quem é lá? Foi o início da divisão política pública. Aí tem dois, foi para o fazer. Isso. Só que eu vou fazer uma pergunta, eu vou
eu costumo dizer? O ideal seria, tá? Então, você aborda um agente 2, tá? Os tomates já com traga uma solução que dê para criar resposta para o D1 e para o D2. Eu coloco sempre assim, que a segunda solução seja como se fosse um complemento da primeira, mas que não deixe de aparecer, tá? Que seja uma linha, tá? Para poder sustentar um como maior, tá? A solução maior, você escolhe qual desses dois problemas dá para você fazer uma solução melhor, tá? O D1. O D2, ele entra como somente um complemento, tá? Só para complementar, uma frase complementar a essa solução maior, tá? Mas não deixe de dar uma resposta. Breve, uma detalhada e a outra, você entra breve, tá? No seu detalhamento para resolver, por exemplo, o D2. Tá? Mas não deixe de dar resposta para o problema. Ainda mais se for um problema que você discutiu que foi muito importante, né? Que os seus dois argumentos são dois argumentos muito importantes. Então, você trouxe dois problemas importantes. Então, esses dois problemas precisam de uma atenção. Ministério da Saúde, por exemplo, e um outro Ministério da Educação. Tá, então, ali, rapidamente, cabe ao Ministério da Saúde e Educação promoverem juntas tal coisa. Isso e aquilo. Tá? Esse soma traz aditivo. Esse segundo, traga 4, 5 palavrinhas bem detalhada, mais rápida, que a pessoa entendeu que você deu uma resposta para Deus. Se o D2, por exemplo, foi sobre mídia, que lá rapidamente aparece que as mídias façam isso. Tá? Que as mídias operem dessa forma. Que as mídias sejam vigilantes quanto às tais publicações. Para isso rapidamente aparecer como um complemento à primeira. Isso seria o ideal. Tá? Por isso que a conclusão você pode dar um volume maior. Tá? Como do Enem. Certo aqui, pessoal? Tudo tranquilo? E colocando consideração sobre o tema, é bem importante a gente lembrar que os temas, a gente precisa ficar atento, e como é um vestibular regional, assim como no nosso, a gente tem que olhar os problemas regionais. Eu acho que isso vocês olharam já bastante. Né? Questão de história, geografia, atualidades. Né? Que ao mesmo tempo que eles olham a questão regional, eles também potencializam isso a nível nacional. Problemas e questões indígenas, né? Questões indígenas, questões de queimadas, e o impacto na economia, viram uma questão local, queimadas, o impacto disso na economia, tá? Questões indígenas, né? E o descaso governamental em relação aos povos nativos, são coisas importantes, tá? O ensino médio e a sua reforma, são coisas importantes a pensar, tá? Temas assim locais. Como o último tema foi sobre suicídio, dá para pensar também no comprometimento emocional que os jovens se encontram perante as mídias, perante o mundo digital, perante as redes sociais. Penso que isso também é um tema bacana para eles pensarem. Então, tem dois viés, algo bem local e algo a nível nacional, tá? Que comprometa a todos. Então, é bom vocês olharem isso, tá? Vamos agora para os possíveis repertórios. O banco vai começar mostrando para vocês um cara que dá para vocês citarem, que ele é muito tranquilo, ele é muito fácil para ser citado. Tem que ligar ali nele, né? Tem. Você consegue ver ou eu te prejudico? Não consigo, não posso. Porque a gente tem... Tá? Não, eu clico. Tinha, tirar. Conseguiu ligar? Eu vou trazer um pensador para vocês rapidão. Pronto? Como é vestibular, assim, do Enem, você acha muito arriscado falar da Constituição? Tipo, por ser muito padrão? Vou ser bem sincero, todas as redações que eu li, elas foram bem padrões. Né? Durkheim, citaram Hobbes, né? Citam lá, citaram Aristóteles, sabe? Constituição, direitos humanos. Então, assim, bem comum, bem mesmo, sabe? Acho que não tem problema nenhum, tá? Nesse sentido, não. Pode usar sim. Só cuidado para não citar de uma maneira muito, sabe?
sem sentido, vazio. Se tá no sentido daquela que eu entreguei. Como a isso que aquela que você fez ficou legal, tá? Aí sim. Não deixa, nunca faça uma citação, pessoal, jogada. Tá? Vocês que já estão numa vibe muito boa de escrita, não citem nada jogado. De forma alguma. Primeiro, eu vou o nome deles para vocês verem, né? Vou pôr só aquele slide que é bem importante. Anota o nome dele. A questão é saber escrever o nome dele, né? Só vai ser esse o problema, né? Mas dá para memorizar. Vocês são bons. Professor, você acha que Pronto? você acha que fica muito se colocar mesmo pensador nos secretários? Eu acho. Tá? Não fica bacana. O bacana seria, no início da introdução, algo que você citar, por exemplo, a memória póstuma de braços, lá no final, fechar com a finalidade de abraços. Aí tudo bem, tá? Mas eu vou citar aqui voltado de um, não. Tá? Se agora vamos sentir os dedos. Posso passar? Marcar o nome. E aqui algo bem bacana. Esse Schopenhauer, vocês podem citar. Se quiserem pagar só essa vez aqui, pode. O Schopenhauer, vocês podem citar. Aqui no várias pessoas. Mas marquem aí, então. O Schopenhauer é algo que vocês podem citar para temas. Coloque aí. Qualquer tema que cair sobre. Isso aqui a gente está tirando foto, né? Qualquer tema ligado a questões emocionais. Questões emocionais. Consumo. O jovem, o consumismo. O aumento do consumismo com a pandemia, o mundo virtual. Consumo, todo e qualquer tema ligado, então, ao consumo, questões emocionais, por exemplo, tá? Questões emocionais. Tudo ligado a questões emocionais, tá? Desde depressão, ansiedade, o aumento da ansiedade entre os jovens, da falta de interesse pela vida, consumo, desejo de consumir as coisas, dar os bens, ser atraído por uma sociedade espetacularizada do consumo. Vocês podem citar no Schopenhauer, tá? Tudo ligado nisso. Esses quatro aqui são bem bacanas. O que somos, ele vai dizer. Nós somos sujeitos movidos pelo desejo. Esse é o contexto, tá? Para vocês citarem. Somos puramente desejo e vontade. Então, para o Schopenhauer, nós somos desejo e vontade. A nossa essência é desejo e vontade. Tá? Para utilizar aí o repertório. As forças da vida nos levam ao desejo. Tudo, olha aqui. Então, aqui dá para vocês já usarem no repertório. As forças da sociedade, as forças do mundo midiático, estão entendendo? Vou anotando dessa forma. As forças do mundo midiático, as forças das redes sociais, as forças do mercado conduzem e forçam o sujeito ao desejo. Ponto. Conduzem e forçam o sujeito ao desejo. Ponto. Tá? Então, todas essas forças de mercado, né, das mídias, das redes sociais, forçam e conduzem o sujeito ou o indivíduo ao desejo. Bom, aí vocês descem o pau no tempo. Não é, são comentários, tá? Então, por isso eu estou comentando, aí vocês citam indiretamente, tá? Não é uma citação direta. Somos criaturas que vivem um deslocamento constante do nosso desejo. Bacana. Modernidade líquida. A sociedade nos força a vivermos o deslocamento constante, a aparência constante, a representação constante. Outra coisa importante, Schopenhauer.
a questão da representação. Nós vivemos, desculpe dizer, uma vida de representações. Vida dá para estar qualquer coisa no lugar, questão de mídias, tá? De curtidas, redes sociais. Somos uma sociedade da representação e não da realidade em si, segundo Schopenhauer. Aí vocês descem correr de argumento de vocês. Entenderam? Uma frase. Somos uma sociedade da representação. E somos forçados ao deslocamento constante de nossos desejos. Maria, isso nos faz pensar aqui que há um problema de emoção, correto? Por que os jovens na atualidade andam comprometidos emocionalmente? Porque vocês são forçados a um deslocamento constante dos desejos. Tem que desejar isso, tem que desejar aquilo, tem que querer aquilo, tem que querer já outra coisa. Não é? Nós não somos incitados pelo mercado. Hoje o mercado lança iPhone X. Amanhã, daqui uma semana, o iPhone tal. O que ele nos força? Um deslocamento constante. Então, dá para usar também em mercado de trabalho? Sim, aqui, ó. Consumo e questões emocionais, vamos acrescentar mercado. O mercado. E ele é um cara que ninguém citará. Tá? Estou bem franco, porque ninguém vai começar até a escrever o nome dele, é complicado. Né? Então, é um cara que não é muito sensível. Mas se citem Schopenhauer, vocês vão tirar de letra. Só treina um pouquinho como vocês sabem inglês, vocês escrevem rapidão. Mercado. O mercado, como de acordo com Schopenhauer, a sociedade é lançada a um deslocamento constante dos seus desejos. Nessa mesma representação, percebe-se um mercado frenético que não dá condições de fazer com que a sociedade mantenha uma permanência do desejo. Ponto. Tá? De acordo com Schopenhauer, a sociedade é refém de um deslocamento constante. O mercado é um instrumento que conduz os desejos, fazendo com que o sujeito não mantenha-se fixo no objeto produzido no mercado ou pela indústria cultural. Aqui dá para entrelaçar a indústria cultural também. Tá? E os jovens, Maria, são presa fácil disso. Tá? A indústria cultural, por não dar estabilidade, né, do desejo, faz com que o indivíduo esteja no bojo do deslocamento constante das suas vontades. Questão essa importantíssima ao mercado de trabalho, ou ao mercado consumidor, ou ao capitalismo avassalador. Entenderam que vocês podem fazer esse arranjo? Tá? E dá para citá-lo com muita tranquilidade, porque é algo bem comum. O desejo é um sinal de nossa incompletude. O desejo é um sinal de nossa incompletude. Olha que bacana. Qualquer tema ligado a questões emocionais. O desejo é o sinal de nossa total incompletude. Por que somos incompletos? Porque desejamos tudo. E aqui ele faz, o Schopenhauer, ele é muito afinizado com as questões budistas. Tá? Ele não é cristão. Então ele é muito afinado com questões budistas. E para eles tudo é Maya. Né? Então, ou seja, o desejo é algo que nós temos que nos destituir. Porque quem que nos alimenta? Quem alimenta o nosso desejo? A indústria cultural. Então, logo é um desejo que nos leva sempre em completude. E os jovens são assoreados por isso. Por um desejo que não se estabiliza. Por um desejo que não finaliza. Quero hoje o iPhone, amanhã depois quero o outro, depois eu quero o outro. E isso nos gera a ansiedade. Os problemas emocionais, a tristeza, a falta de perspectiva. Por quê? Percebe-se que o desejo não tem fim. E aí, por isso, vem o TED. O Schopenhauer é uma pessoa muito depressiva, né? Então, ele fazia uma leitura da própria vida. Isso eu acho bacana. Eu posso falar que, tipo, esse ponto aqui da questão do desejo, porque o desejo fica se colocando constantemente de ligar essas coisas. Pode. Tá? Exatamente isso. Né? O desejo se desloca porque você coloca, ele está estabelecido pelas ordens culturais. E a ordem cultural hoje ela é governada por quê? Pela lógica do mercado. E o que o mercado quer é provocar sempre um desejo constante, a não permanência do desejo. Tá? Então, ou seja, você não pode se satisfazer. O mercado não quer que nós nos satisfaçamos.
Tá? Esse é o problema. A consciência da incompletude é o tédio. Por que vem o tédio? Quando você consome o objeto de desejo, depois de usá-lo, tédio. Queria tanto tal coisa, ao adquirir tal coisa, usa alguns dias, tédio. Queria tanto namorar fulano, conseguiu namorar, depois que consumiu fulano um mês, tédio, já não serve mais. Os relacionamentos, né, descartáveis. Relacionamento descartável. Aí a pessoa antes, Maria, estava morrendo, né? Morria de paixão. Aí consome um objeto desejado, o tédio. Ou seja, problema emocional. O tédio é o resultado de uma pessoa cujo a vida é movida por desejos que não se saciam, que não terminam. E o Schopenhauer eu acho muito bacana, porque o Schopenhauer ele é o cara que vai trabalhar a partir das suas depressões. Ele era uma pessoa muito depressiva, ele era uma pessoa muito amargurada, pessimista, né? Ele vivia numa crise existencial infinita. Então ele fez a filosofia olhando para a sua própria vida. Então por isso dá para você citar Schopenhauer, tudo ligado. E se você era um tema um pouco diferente, questão do suicídio, vai saber se esse era um tema ligado aos jovens, às mídias, se as mídias provocam depressão, a estabilidade, a busca por uma representação. Seria essa busca por uma representação algo positivo? Né? De likes, de pedir como falo, o uso ali dos filtros exagerados, né? Será que isso é para representar aquilo que não se é? Né? Para atender um desejo que não é possível? Porque o desejo nunca é possível de ser atendido na sua íntegra. Né? Acho isso bacana. Então dá para vocês citarem nesse sentido. Isso aqui eu vou deixar, só era essa parte aqui. E aí eu vou pôr um cara que vocês gostam muito. Vou pôr isso aqui que dá para a gente citar em política, tá? Se pensando uma coisa relacionada a questões emocionais, seria válido citar fidelidade nos desenvolvimentos? Eu estaria um Schopenhauer para repertório de introdução e, lidar com a questão da ética da hospitalidade? Pode também. Isso, exato, eu não vou trazer muita coisa, mas exatamente isso aí. A ética da hospitalidade dá para você casar nisso, tá? Por que nós estamos... vamos pegar o tema do suicídio, né? Por que os jovens estão no caminho do suicídio? Estão no caminho do suicídio porque eles não se sentem acolhidos pela sociedade. É uma sociedade de constante mobilidade do desejo e que não dá ao indivíduo a possibilidade de se firmar em uma realidade, né? Principalmente essas representações virtuais, façam que essa ideia de hospedar o que me é estranho seja pueril. E uma outra palavra importante, talvez dá para vocês citarem um D1, algo nesse sentido, é a palavrinha alteridade. Vocês sabem o que significa a palavra alteridade? Alteridade é um conceito sociológico que nasce com o estruturalismo, né, principalmente antropológico. A alteridade, aquilo que é estranho. Então, onde vocês podem citar o termo alteridade? Vários. O que é a alteridade? A alteridade, quando ela não é respeitada, vem o preconceito. A alteridade do outro, quando é respeitada, vem a discriminação. Então, a alteridade do indígena, a alteridade da mulher, a alteridade do LGBT, a alteridade transexual, tá? A alteridade do ribeirinho, aquilo que tinha estranho, culturalmente falando, não é respeitado. Então, essa alteridade, ela conversa também com a ideia de
Identidade. Identidade, tá? A alteridade é aquilo que vai te conduzir a respeitar a identidade do outro. É um outro conceito que vocês podem utilizar, tá? Autoridade com empatia? A alteridade é mais do que empatia. A alteridade é você olhar para o outro. Você vai sentir a estranheza, mas você vai compreender que o outro existe como outro. E você precisa respeitar. Tá? Então, e isso, a alteridade está conectada à ideia de identidade. Identidade é quem vai caracterizar o indivíduo, um grupo, e, consequentemente, uma sociedade sem alteridade é uma sociedade criminosa. Uma sociedade sem alteridade é uma sociedade racista. Por que há racismo no Brasil? Um outro termo possível. Há racismo no Brasil porque a alteridade não é algo que foi movido na população brasileira. Nós ainda não somos uma sociedade movida por alteridade. Tá? De olhar para o outro e perceber que o outro existe na sua identidade. Eu preciso respeitar. Mas não uma identidade movida por mim. Eu preciso respeitar a alteridade do outro. Então, ter uma alteridade dá para se citar em muitas coisas. Mas aí quando você está, não precisa explicar. Não. Coloque. De acordo com a antropologia, tá? Com a antropologia nascente, a alteridade passa a ser... Aí você coloca, tá? Porque a alteridade, ela vai surgir na Europa no momento em que o europeu passou a ver que existe um livro. Aí começam os estudos novos da antropologia. Tá? A antropologia é uma esfera do estudo sociológico que vai nos levar a perceber que existe o estranho, o diferente de mim. Então, é um conceito meramente sociológico. Tá? Se você quiser citar aqui, talvez eu me preciso lembrar o nome, vocês podem citar o cara, vocês podem ou citar o Hall, Stuart Hall, deixa eu escrever o nome dele todo, né? O Levi-Strauss, esse vocês conhecem, né? Conhece o Levi-Strauss? Quer colocar alguém que vocês já conhecem porque de última hora? É o relativismo cultural? Também. Tá? O Levi-Strauss é o pai do estruturalismo. Tá? Levi-Strauss, numa pegada da identidade. E tem um outro que eu gosto muito, que é o Levinas. Eu consigo achar na internet artigos? Consegue um monte de coisa. Tá? Levinas, ele vai falar da alteridade como aquilo que me leva a encontrar o ser do outro. Tá? E reconhecer que há um outro diferente de mim. E precisa ser acolhido. Dentro desse conceito de identidade, eu posso colocar que é uma ideia, que a identidade humana é uma ideia limitada? Não entra nessa discussão. Tá? Você fala limitada. Não entra mais na discussão que ela é representada. Tá, e eu posso Não relacionar com Deleuze? Pode também. Tá? Tendendo lá na parte de identidade. E se você aceitar o Deleuze, você pode fazer essa crítica. Como que eu faço? Essa crítica para ele, a identidade é uma questão política. Tá? Que daí, entre aspas, entra nessa ideia de limitação. Que a identidade ela é uma questão política, segundo Mas Deleuze. entre aspas. Isso. Tá. Não precisa pôr entre aspas, não. É uma interpretação sua. Tá. É uma interpretação sua. A identidade, o que vocês podem citar? O próprio Stuart Hall. Vocês podem citar um bem conhecido de vocês, o Bauman. Tá? A ideia de identidade. Essa ideia de identidade, se for questões de gênero, Judith Butler. Tá? Um outro que eu vou passar para vocês também, que vocês podem falar, embora ele não vai discutir tanto isso, mas vocês podem citar o próprio Foucault, que ele vai falar que a identidade é uma questão política. Eu vou deixar o Foucault para falar um pouquinho sobre política, instituições políticas, aí do governo. Tá? São as pessoas que vocês podem utilizar para a identidade. Tá? Ok, isso aí. Aqui, pessoal, um cara que vocês dominam bem, que é o Aristóteles. Dá para a gente falar também sobre política. Tá? Agora, política. Temas ligados à política, governo, cidadania. Tá? Política, governo, cidadania. Ficou ruim?
mais essa parte aqui, tá? Eudaimonia. Essa parte da eudaimonia que vocês podem ver. Se eu não preciso. O que é eudaimonia? Tá? Então, para citar Aristóteles, dá para citar Aristóteles para política, governo, Estado, cidadania. Todo e quaisquer temas ligados a Estado, governo, cidadania, democracia, podem pensar em Aristóteles também. Tá? Para ele, eudaimonia, aquilo que é buscado por si mesmo, nunca é meio. Aquilo que nos torna autossuficiente, pois não precisamos de mais nada, finalidade de todas as ações. Então, eudaimonia é aquilo que nos torna autossuficiente. E nessa ideia de eudaimonia é que ele vai nos conduzir ao conceito de política. Posso passar? Então, como nossas ações se dirigem à eudaimonia? Primeiro, quando nossa ação é virtuosa. Então, vamos lá. Só vai haver felicidade e um bom funcionamento também político se houver sujeitos virtuosos. Tá? Virtuosos. Então, a eudaimonia nos dirige a uma ação virtuosa. E é uma palavra que sai em desuso. Quando seremos cidadãos melhores? Quando formos virtuosos. E o que vai ser virtuosidade para Aristóteles? Essa é a questão. Eu vou passar para você. Já? Então, para Aristóteles, ele pensa a política e a ação política do cidadão como uma questão ligada a uma ação. Ação virtuosa. Ação virtuosa. Tá? Ação virtuosa. Posso? O que é a virtude? É uma relação primeiramente política, tá? A virtude é uma disposição, uma organização do caráter. Desenvolver uma virtude é colocar em ato a potência de realizar uma ação no seu nível mais excelente. Quando a realização da ação virtuosa torna-se um hábito, ela organiza o caráter. Aquele que busca a ação virtuosa cria para si uma segunda natureza. Então, o que o Aristóteles quer dizer aqui? Uma pessoa virtuosa se torna um cidadão virtuoso. Um cidadão virtuoso vai conseguir conduzir a sua vida de uma maneira correta, no mais alto nível possível de sua excelência. A virtude é a realização da potência do cidadão. Um cidadão virtuoso é aquele que vai, então, de fato, viver a sua melhor ação na sociedade. Então, se nós temos uma sociedade corrupta, é porque essa sociedade ainda não é virtuosa. Se temos ações governamentais corruptas, é porque nós não temos uma sociedade cujos sujeitos, indivíduos, movem a sua potência para ser virtuoso. Quantos brasileiros se tornarem virtuosos, necessariamente essa política será virtuosa. Tá? Quiserem só tirar foto e postar isso aí, porque é muita coisa. Alguém tirou foto? Isso. E aqui eu paro de Aristóteles. Como alcançar um caráter virtuoso, então? Como ter uma segunda natureza, segundo Aristóteles? Por meio da busca da virtude. Isso aqui. A sociedade, para que o Estado possa tornar o indivíduo feliz, ele precisa alcançar a ética do justo meio. Ética do justo meio. Ou seja, o indivíduo precisa atingir uma palavrinha. Equilíbrio. Equilíbrio. O sujeito só será virtuoso se ele tiver equilíbrio. O cidadão precisa alcançar o equilíbrio. Sem equilíbrio não há exercício pleno. Com equilíbrio você pode atingir, então,
a felicidade. Então, felicidade. O Estado é responsável por tornar o indivíduo feliz? Sim. Desde que esse indivíduo atinja o equilíbrio. Tá? Então, o Estado precisa tem um compromisso de tornar o cidadão feliz, desde que esse cidadão seja virtuoso. E o que é ser virtuoso? Ser um sujeito equilibrado. Então, olhando para Aristóteles, se nossa sociedade está com a sua prática política penalizada, sua prática política arruinada, isso se deve por falta de sujeitos virtuosos. Tá? De sujeitos desequilibrados. Então, só vai haver cidadania plena quando nós colocarmos a nossa mediania em ação. Quando o sujeito se tornar cidadão virtuoso, sem cidadania, sem exercício da virtude, sem se tornar um ser virtuoso e reflexivo, não há possibilidade de o Estado lhe garantir a felicidade. Então, o problema da política brasileira é que os cidadãos não incorporaram o seu papel de cidadania, que é de ser virtuoso. Tá? Então, se nós temos graves crimes na política brasileira, nós o temos por conta de uma sociedade que é totalmente desequilibrada no seu exercício de cidadania. Entenderam isso? Tá? Então, se há algum tema ligado à política, dá para você citar essa ideia de política de Aristóteles. Para Aristóteles, a política, todo ser humano é um animal político por natureza. Nascemos sociáveis por natureza. Nascemos voltados para viver a polis. No entanto, se nós negarmos essa natureza de viver em sociedade, nós estamos negando a nós mesmos. Nós estamos nos aniquilando enquanto sujeitos da cidadania. E por que aí nós podemos fazer a ponte assim? Por que nós nos aniquilamos na cidadania atual? Por que nós negligenciamos a política atual? Nós negligenciamos a política atual pelo simples fato de nós não querermos assumir o nosso papel de cidadãos virtuosos, equilibrados. Então, por isso, nós desprezamos a política. Ou nós criamos o ódio partidarista. Tá? O ódio partidarista é a representação de uma sociedade que não conseguiu perceber a necessidade do equilíbrio das suas ações públicas. Tá? Eu acho que eles trouxeram um tema ligado a essa questão dessa disparidade, dicotomia política. Eu acho que isso cabe muito bem. Porque para Aristóteles, Maria, o indivíduo ele precisa ser político por natureza. Tá? E ser político por natureza para Aristóteles é ser virtuoso por natureza. É ter virtude, equilíbrio. Quando você está num país os partidos estão em duelo, acabou o exercício pleno da cidadania. Tá? Passamos a viver uma sociedade em total desequilíbrio político. Tá? Então, eu acho que isso é importante. O desequilíbrio político no país que nós vivemos se deve a uma sociedade que não exercita a sua cidadania. Olha que bacana. Pegaram o gancho? Porque às vezes a gente pensa que viver a cidadania é ficar levantando a bandeira de X ou Y. Para Aristóteles, viver a cidadania é viver a política. Não significa concordância. Porque a política para Aristóteles se faz no discurso. A política é discursiva. A política é uma ação, uma potência que o indivíduo tem que se desenvolver para o equilíbrio da sua cidadania. Se a sociedade está com ódio entre si, há um descompensamento político. A política está afetada. A política está gravemente doente. Entenderam isso? Por quê? É a mesma coisa que você está negando a própria existência social. Tá? Certo, pessoal? Agora eu vou trazer para vocês um outro que dá para vocês citarem. Pode ir para você da luz. Isso eu não vou passar slides. Esse que eu coloquei ali, que é um outro que dá para se citar, pensando em vários tipos de temas também. Vamos colocar aqui o Foucault. O Foucault vocês podem citar, tá? Se for tema, aparece explicado para você.
Foucault. Foucault, tá? Que se escreve. Segundo Foucault, vocês podem trabalhar qualquer tema que abordar uma pegada sobre instituições. Instituição escolar, instituição carcerária, tá? Se for instituição, já passa instituição, governo, né? Ética também, tá? E sexualidade. E sexualidade. Ao falar de instituições, vocês podem citar a obra Vigiar e Punir. Tá? Para Foucault, as instituições, só instituição, qualquer instituição. Instituição escolar, instituição presidiária, instituição de hospital psiquiátrico. Ele falou muito de hospital psiquiátrico, história da loucura, por exemplo. Instituição governamental. Por quê? Para ele, as instituições são mecanismos, e são conceitos que vocês podem utilizar para Foucault, são mecanismos capilarizados de poder. Ou seja, todas as relações institucionais têm mecanismo. O que é capilarizado? É cabelo, né? Algo fininho, que está para todo lado. Tá? Você não percebe para onde o cabelo está indo, mas está de todo, ele está agindo. São mecanismos que agem sobre o sujeito e que ele não consegue atuar por conta própria facilmente, porque a instituição é muito maior que ele. Não dá para lembrar de Durkheim? Tá? Mas é uma confusão muito mais. Tá? Vocês não têm que dizer somente Durkheim, foi extremamente conhecido. Né? O Goffman também, tá? Pode. Pode também, tá? Que o Goffman, na verdade, ele vem de uma leitura Foucaultiana, tá? Então, as instituições, a escola, ele chega a dizer, por exemplo, que o único papel da escola, e vocês podem levar para várias outras instituições, o único papel da escola é docilizar os corpos. Isso aqui é muito importante. Como é o Lemar, vocês podem utilizar bem assim, tá? Bem simples. Tá? Que é algo bem conhecido de Foucault. Qual é o papel das instituições? Docilizar os corpos dos sujeitos. Tá? Qual é o papel do presídio? Docilizar os corpos dos sujeitos. Qual é o papel das mídias? Docilizar os corpos dos jovens. Docilizar é tornar o seu corpo adequado para o sistema. Todos vocês, por que vocês passam para a escola? Só para aprender? Não. Como diz o Kant, se aprende em qualquer lugar. Nós passamos pela escola para ter nossos corpos domesticados, docilizados. E o Foucault vai dizer que escola e presídio não tem diferença. E não tem mesmo. É horário para tudo, é isso aqui, eles se comportam assim. São mecanismos capilarizados de poder. Família também. É uma instituição que dociliza os corpos. Quer ver o exemplo? Fecha a perna, menina. Por que você quer a perna aberta? Menina não fica com a perna aberta. Não sente de perna aberta, correto? Fecha a boca para comer. Fala assim. Não vai sair de casa assim. Anda direito. Mexe a mão direita. Ninguém fica assim com a mão. Ninguém nunca viu isso dos pais, né? Ninguém, né? Então, docilizar corpos. Toda instituição. Isso, gente, vocês podem citar para muitos temas. Estão percebendo? Tá? Desde questões familiares, sociais, religiosas, mais ainda, tá? Principalmente o ato da confissão que nós temos. Não só a igreja católica. Quando eu falo de confissão, nós temos o ato de confissão. Sempre nós queremos confessar algo a alguém, para poder ter alguém para ditar como eu devo fazer. Docilizar. Tá? Docilizar os corpos. Então, o presídio, sanatório, docilização dos corpos. Tá? Então, as instituições, elas servem para vigiar o sujeito e punir. Tá? O que ele vai chamar também, colocar aqui, em Foucault, a questão da biopolítica do poder. Lembram disso? Biopolítica do poder. Essa biopolítica vocês podem citar também em vários temas.
de governo, política, questão sem terra, tá? Questão de sem terra, demarcação de terras. Como assim, professor? O que é a biopolítica? É a política para o controle da vida. É a política para o controle estatístico da vida. Como assim estatístico? Porque a estatística ela surge para controlar a vida. Populações. Populações de jovens, populações de soro positivo, populações de dependentes químicos, populações carcerárias, populações jovens, populações de idosos, população de risco, estatística. Então, a biopolítica é uma política, é uma estratégia política. Tá? A biopolítica também ela é uma estratégia política para administrar a vida. Só eu estou trazendo mais coisas de filosofia e psicologia, porque a minha pegada é mais forte, tá? Mas como eu disse no início de aula, se vocês lembram, vocês precisam trazer filmes, tá? Alguma notícia atual, isso é muito importante, notícias atuais, tá? Ainda mais vamos pensar se cai o tema ligado ao atentado às escolas. Tem a notícia do Sul, para vocês iniciarem o parágrafo, e aí vocês podem trazer Foucault no D2, para falar da questão das instituições, segundo o papel é vigiar e punir, esse mecanismo de controle está negligenciado pelo Estado. Ponto. Entendeu? Tá? Se cita no D1 a questão lá da notícia, da reportagem que nós temos do Sul, a questão de fato ali, um fato exemplo, tá? E no D2 se cita as instituições as escolas não são mais confiáveis, a escola não transmite confiança para as famílias. Algo ligado à semana de atentado, lembram? Pode ser um tema bem atual. Cita no D1 algo, exemplo, fato, tá? Fato, exemplo, e no D2 cita em Foucault. Se cair algo ligado à escola, com relação aos atentados, citem D1 uma reportagem, a notícia, como foi a do Sul, que alarmou das criancinhas lá da creche, e no D2 citem Foucault, ou citem a necropolítica. Necropolítica. A política para a morte. É o contrário disso aqui. O MEBEMB, né? Esse M aqui não tem E, né, gente? Sempre é o nome dele. Não, né? Eu sempre erro o nome dele. Eu escrevo direto. Ele vem. Ah, gente, se escrever errado, você corrige aí. Pode, Mebembe. Não precisa colocar dúvida. Segundo a necropolítica de Mebembe, retrata que as instituições, tá? Porque ele é um estudioso de Foucault, tá? Segundo a necropolítica de Mebembe, as instituições escolares tendem a conduzir os corpos para serem presas fáceis do descaso institucional. Ponto. Tá? Ou, segundo Mebembe, a necropolítica estabelece o critério de tornar as instituições escolares um espaço da morte e não mais da vida. Ponto. É o espaço da morte e não mais da vida. Né? Então, mostra que a necropolítica está deixando claro que as instituições não estão dando mais conta de cumprir com o seu papel de docilizar os corpos, mas sim de selecionar os sujeitos que devem viver e devem morrer. Tá? Então, as instituições escolares elas estão negligenciadas governamentalmente para condenar espaço para
de crédito para as famílias brasileiras. Tá? O que antes era um espaço de controle, de tirar dos líderes do disciplinamento. Qualquer tema também ligado à ideia de disciplina, não sei, vai lá também o tema, né? Algo ligado a disciplinas pode estar no corpo. Tá? Para Foucault, as instituições exercem o mecanismo da disciplina. Docilização dos corpos é disciplina. Tá? Algo ligado a cyberbullying, bullying na escola. Para ele, o que acontece? Se o espaço está sem vigilância e sem criar uma arquitetura mesmo física, tá? Sem gerar uma arquitetura de vigilância, isso demonstra a precariedade do sistema. Ao falar de arquitetura, a questão do poder panóptico. Lembra do poder panóptico? Sabe o que é o poder panóptico? Bentham. Tá? Bentham. Isso. O Bentham traz a questão do poder panóptico. Vou tratar de novo. Tá? Mas o poder panóptico vem de Jeremy Bentham. Jeremy Bentham. O que é o poder panóptico? É o poder da vigilância, da arquitetura que vigia. As escolas, os presídios, os shopping centers, o hospital, o fórum, as ruas são poderes panópticos. Um exemplo, a câmera. Cadê a câmera lá? Poder panóptico. Poder panóptico. De vigilância. Câmeras nas ruas, nas casas, poder panóptico. Presídio, poder panóptico. Mas veja só, que interessante. O poder panóptico surge para presídios e hospitais psiquiátricos do século XIX. E na atualidade, nós nos tornamos poderes panópticos. Olha o que vocês podem usar até para as redes sociais. Nas redes sociais, ela também se tornou espaço do poder panóptico, onde nós podemos vigiar uns aos outros. Poder panóptico. Vocês podem brincar com isso, né? Se para Jeremy Bentham, o poder panóptico estava confiável, era algo para controlar uma grande instituição, hoje as redes sociais representam esse poder panóptico fragmentado. Olha que bacana. Isso, gente, é bacana. Se cita rápido e cumpre o papel do intervalo. Tá? O poder panóptico da atualidade. Vários poderes panópticos da atualidade. Né? O celular é o poder panóptico da atualidade. Isso dá para vocês citarem aqui. Tá? Sexualidade. Para Foucault, né? Se qualquer coisa talvez caia em questões de gênero, enfim, nessa praia, vocês podem citar que para Foucault a sexualidade, deixa eu colocar, a sexualidade é fruto de poder. Tá? A sexualidade é fruto de uma relação de poder. Gênero, homem e mulher. Tá? A transexualidade não ser aceita como mulher é uma relação de poder das mulheres heterossexuais em relação às mulheres transgêneros. Tá? O poder para Foucault o poder, ele é uma malha. Ele não é o poder de Thomas Hobbes. O poder para Foucault, ele é uma malha. Tá? É uma malha. O poder, ele é um jogo. O poder é um jogo. Tá? É uma malha, é um jogo. E o poder para Foucault, principalmente, isso aqui faltou, ele é algo que se dá na relação. Ele é relacional. Isso é muito importante, tá? Então, o poder para Foucault é uma relação. Ele é relacional. Se eles colocarem aqui questões de violência doméstica, violência à mulher, qualquer coisa nesse sentido também é um jogo de poder, tá? O homicídio, um jogo de poder, tá? Algo que se dá da relação. Poder para Foucault se dá no processo da relação. Professor e aluno. Estado e sociedade, relação de poder, que cria uma representatividade, que é Estado e sociedade. Tá? O poder, ele é um jogo. Tá? Não é que há um centro. Né? Tanto é que o poder, você não sabe se existe.
A gente sabe que é uma câmera, tá? Alguém mentindo da gente é uma outra história. Tá? Deus vocês pegaram aqui vários de tema, tá? Seja no mundo virtual, os próprios pais, a escola, a religião. A religião também exerce poder, tá? A religião também exerce poder panóptico. Tá? Vocês usarem inventando para vários temas aí, tá? Já pegando aqui, gente, que horas são? Nossa, vocês falam demais. São 11h30. O Sartre. Citem o Sartre, que pegando essa questão aqui que está falando, emocionais também, ele fala da questão da angústia. Outra coisa, angústia, estou tudo ligado com seus emocionais. A questão da escolha. Escolha. A questão da escolha e do... Agora Não, para ver o que é passar para vocês. A escolha, a angústia... Responsabilidade. Responsabilidade. Como assim? O eu sou responsável por aquilo que faço. O eu. Eu tenho que ter responsabilidade diante das minhas escolhas. Tá? Então, você pode colocar em questões de cidadania. Posso falar? Questões de cidadania, questões, vou supor, de gênero, questões, por exemplo, de indígenas, preconceitos, racismos. Eu sou o autor que escolho, eu sou o sujeito que preciso tomar e fazer as minhas escolhas por conta própria. Autonomia existencial. Sou eu quem devo escolher. Eu não posso responsabilizar os outros por aquilo que é minha responsabilidade. Tá? Questões ambientais. Eu não posso somente cobrar do governo aquilo que é responsabilidade de não jogar lixo na rua. Tá? Qual é a minha responsabilidade? Tá? Escolha. Eu tenho que ter autonomia diante das minhas escolhas. Sou eu quem escolho. Tá? E aí o Kant. Também bem fácil de citar. Kant. A questão deontológica. Já a questão do dever. Devo cumprir com minha obrigação. Tá? É um dever, um imperativo categórico. Sou eu que devo, então, tomar as decisões da minha própria vida. Eu não estou sendo bichado por uma câmara, porque eu devo ser ético. Eu devo ser ético. Eu não vou infringir a lei de trânsito, não porque está passando carro nenhum e aqui não tem lugar para mim fiscalizar ou me punir. Mas eu não devo. Tá? Eu não devo roubar alguma coisa. Não, ninguém está vendo. Não devo. É uma questão que você diz. A deontologia do dever, a ética do dever em Kant significa o eu comigo mesmo. Tá? Sou eu que vou prestar contas a mim mesmo. Não se trata que a outro está vendo, se a polícia viu. Tá? Você pode chamar São teorias, conceitos, tá? Teorias, conceitos. Só acho que dá para pensar vários temas, né? Então, aí vocês, qualquer coisa, peço que vocês façam a boa prova, cheguem na redação, vão em paz, vão tranquilo, tá? Vão de coração lavado, vocês já partirem no próximo semestre, tá? Que Deus esteja com vocês. E, ó, tranquilidade, hein? Tranquilidade. Tá? Beijão e boa sorte, tá, gente? Obrigado pela presença de vocês.